Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Java Básico. No vídeo de hoje eu queria falar sobre um assunto muito importante que são os controles de decisão, ok? Bom, o que são os controles de decisão? Em alguns problemas, né, que nós tentamos resolver, nós sempre chegamos a um ponto em que nós temos que avaliar se algo é maior, se algo é diferente, se algo é igual a outra coisa, né? Então, quando nós temos, né, situações desse tipo, o que é que acontece, né? Isso quer dizer que o nosso programa ele pode, segundo essa avaliação que a gente vai fazer, essa decisão que a gente vai tomar, ele pode tomar um caminho ou ir por outro caminho, ou até ter vários caminhos para seguir. Então, isso chama-se controle de decisão, né? Então, basicamente, o seu programa ele vai tomar uma decisão, né, baseado em alguma avaliação, que é como nós também fazemos no nosso dia a dia. Então, eu tenho que tomar uma decisão, tenho duas ou três coisas para escolher, e aí eu tenho que avaliar segundo alguns critérios, e aí com base nisso eu escolho se eu vou, por exemplo, pela rua principal ou se eu vou pela rua secundária por questões de trânsito, né? Enfim, então é só um exemplo. Então o que é que acontece? Toda vez que nós temos a necessidade de avaliar algo e nós temos mais de uma saída, nós temos que usar um controle de decisão no nosso programa, tá? Eu estou falando um pouco de lógica de programação porque é importante que entenda o conceito, né? Não só a sintaxe, ok? Então, vou dar um exemplo clássico que a gente sempre fala em qualquer aula de programação, enfim. Vamos imaginar que você esteja estudando em uma escola e nessa escola você tem uma disciplina que você fez uma prova, certo? E essa prova e essa avaliação que você acabou de fazer, você precisa atingir nela, né, ou seja, tirar na prova, né, pelo menos 7 para passar. Se você não tirar 7, você não passou, né? Você está, sei lá, reprovado, um exemplo, né? Então, como é que os programas fazem isso? Como é que um programa, né, de saldo também bancário faz isso? Então, vou até dar o um exemplo depois de saldo bancário. Funciona assim, vou criar uma variável da nota, né? Nota, e vou colocar a nota. Por exemplo, primeiro eu vou dizer que você tirou 6. Não, vou dizer que você tirou 8, tá? E aí o que é que acontece? O comando é o seguinte: if, né, que significa em português, fazendo uma tradução, se, então o que é que ele avalia? Se, aí eu vou colocar a expressão que eu quero. Se nota for maior do que 7, então o que é que eu faço aqui dentro? Eu imprimo, posso imprimir uma mensagem nesse caso, tá? Então system.out.println, vou usar o println aqui. Parabéns, você está aprovado. Ok? Bom, e como é que isso funciona? Basicamente eu tenho o se que vai avaliar e aqui dentro eu posso colocar uma expressão que vai ser avaliada, né? Geralmente, né, para fazer um pouco de sentido, nós utilizamos variáveis, né? Variáveis com outras variáveis ou variáveis com números, variáveis com letras, enfim. Então, e essas avaliações aqui, né, são os clássicos maior, menor, igual, igual. Quando a gente avalia se é igual, são dois iguais, né? Diferente, certo? Maior ou igual, menor ou igual, enfim. Isso é uma tabelinha que, se você não pesquisar na internet, você vai conseguir tranquilo. Você pode pesquisar por operadores de comparação no Java, tá? E aí, às vezes, alguma linguagem tem um operador um pouco diferente, mas geralmente são todos iguais, né? A forma de escrever, né? Existe algumas linguagens que tem uma diferençazinha, mas a maioria funcionam dessa forma, ok? E aí eu não vou, né, perder meu tempo explicando cada operador, porque é bem simples. Se você der uma pesquisada, você vai encontrar, beleza? Então, se a nota for maior do que 7, ele vai fazer tudo que está aqui dentro dessas chaves, tá? Ok?
Ou seja, o que é uma nota maior do que 7? É 8, 9, 10 e 11. Né? Agora, se eu quisesse que é a partir de 7, como eu falei no exemplo, tem que ser maior ou igual a 7. Então, 7, 8, 9 ou 10, né? Certo? Então, tem esses detalhezinhos, né, que a gente tem que perceber na hora de comparar, né? Ok? Bom, e aí o if ele tem uma estrutura, né? E aqui a gente começa a ver comandos que eles são feitos em bloco, né? Por que em bloco? Porque eles só vão ser executados caso uma condição seja satisfeita. E aqui no caso é essa condição aqui. Se isso for satisfeito, se isso for verdade, né? Ou seja, se nota for maior ou igual a 7, que nesse caso aqui ele vai executar tudo que está dentro das chaves. E aí vem outra diferença. Então, a maioria dos comandos, eu mostrei que nós temos que colocar ponto e vírgula no final, né? Só que esse comando aqui, que são os comandos que são em bloco, né? Como é que acontece? Ele tem uma chave que indica o início do bloco do código e uma chave que indica o fim. Por quê? Isso quer dizer o seguinte, que aqui começa o if e aqui termina esse bloco do if. E tudo que está entre essas chaves, né, caso isso aqui seja verdadeiro, será executado. E aí é um erro comum, né? Falando um pouquinho de erro, é as pessoas abriram uma chave e não fecharam, né? Se abrir uma chave e não fechar, vai dar erro, tá? Vou só dar um exemplo aqui. Isso para qualquer parte do código. Se eu abrir essa chave aqui, ó, em main, e não fechar ela aqui embaixo, dá erro. Se eu abrir essa chave e não fechar, dá erro. E aí ele deu erro, ó. Né? Ele fala que não consegue encontrar o fim do arquivo e diz que está faltando uma chave, né? E aí, claro, com programas bem mais complexos, vamos ter muitas aberturas e fechamentos de chave. E o que é que a gente pode perceber aqui? O que é que a gente pode buscar aqui? Eu dou sempre a dica que conte, né? Quantas chaves estão abrindo e quantas chaves estão fechando. Isso vai te ajudar a perceber se está faltando uma chave. Porque às vezes ele vai dar um erro e aí é a chave que está faltando, mas ele não vai ser tão preciso porque existem vários outros códigos no meio e aí ele não vai conseguir. Ele vai, sei lá, insinuar que está dando outro erro, tá? Mas essa é a dica que eu dou. Então, if, se nota for maior ou igual a 7, ele vai executar isso aqui. Então, vou executar aqui o programa e vai acontecer justamente isso. Ó, parabéns, você está aprovado. Beleza. E aí, o que é que acontece? Os blocos ifs, né, eles servem para fazer avaliações de expressão e essa expressão ela pode ser tanto simples quanto mais complexa. Tá? Depois eu vou dar alguns exemplos. Mas o que você precisa saber é que quando no meu programa, até na questão, né, tem, ó, se acontecer isso, acontece isso. Se não aquilo, então você já sabe que ali é um controle condicional que você tem que botar, né? Ou um controle de condição também, como são chamados. Então, mas veja só, em alguns casos, além desse teste que eu quero fazer de positivação, digamos assim, saber se é verdadeiro, eu posso também querer o contrário, né? E para isso existe um outro complemento, né? Um outro bloco que vai junto do if que chama-se else, tá? Que aí esse bloco quer dizer se não, ou seja, quer dizer o seguinte: se isso aqui não acontecer, ele vai entrar aqui, tá? E aí eu posso vir aqui e copiar uma frase bem malvada, né? Mas vou colocar aqui só a título de exemplo, você está reprovado, tá? Só um exemplo. Então, eu tenho aqui avaliação se nota é maior ou igual a 7, se sim, ele executa o que está aqui dentro das chaves. E aí o else, o que é que ele faz? Se não acontecer isso daqui de cima, ele entra aqui e faz também o que está dentro das chaves, tá? E aí uma coisa importante, eu posso ter só o if, né? Ou seja, o if solitário aqui. Em alguns casos eu tenho a necessidade somente de avaliar se aquilo é positivo ou negativo. E aí eu uso só um if. Às vezes eu tenho que avaliar se aquilo está acontecendo ou o oposto daquilo está acontecendo. E aí eu posso usar um else, né? E aí existe uma regra geral, só existe um if e um else em cada bloco, né, geral. E aí eu tenho uma terceira opção, né? Que é criar uma outra avaliação, né? Dentro desse bloco. Porque aqui a gente considera um bloco completo, certo? Então, qual é esse outro comando? É o else,
if, tá? Qual a diferença do else if para o else? Ele é como se fosse uma mistura do if junto com o else, né? Como o próprio nome diz. Mas qual a principal diferença? Ele cabe uma avaliação. Aqui não cabe uma avaliação, aqui é a negativa, ou seja, se não acontecer nada que está aqui em cima, ele sempre vai entrar aqui. Mas toda vez que eu tenho um parêntese aqui que tem uma avaliação, ele será avaliado, certo? Então vamos supor que existe uma regra nessa escola que, né, se você tirou maior do que 7, você está aprovado, mas se você tirou menos do que 7, né, e mais do que 5, você está na recuperação. Então coloco nota maior ou igual a 5, né, e aí eu coloco você está na recuperação. Então, o que é que vai acontecer aqui? Você está na recuperação. Vou tirar o parabéns porque ninguém gosta de ficar em recuperação. Recuperação. Desculpa. E aí, como é que acontece isso aqui, tá? Acontece da seguinte forma. Esse if vai ser avaliado. Caso ele seja verdadeiro, será executado isso aqui, tá? Caso isso aqui não seja verdadeiro, ele vai procurar o próximo bloco. Caso isso seja verdadeiro, ele executa. Caso isso não seja verdadeiro, ele vai procurar o próximo bloco, tá? E lembrando, como eu tenho um bloco geral que possui 3 alternativas, né? 3 caminhos que o meu programa pode seguir, ele somente vai escolher um, tá? Ele não vai escolher primeiro desculpa novamente. Ele não vai escolher o primeiro, depois o segundo, depois o terceiro. Não, porque ele faz parte de um bloco só. Então, ele vai escolher uma opção entre as 3, tá? E aí existe mais outra regra, né? São muitas regras, mas aí eu vou fazer um exemplo um pouco mais na frente, mais detalhado, com um caso real, tá? Que é o seguinte, existe, novamente, vou voltar para a regra que eu falei, que em cada bloco só existe um if e só existe um else. Mas eu posso ter vários else ifs, tá? Eu não tenho um número exato, tá? Mas para cada bloco eu só posso ter um if e um else. E eu posso ter vários else if. E aí eu vou mostrar um exemplo real que a gente precisa utilizar dessa forma, tá? E aí, claro, o que é que manda aqui para esse if ser bem estruturado, para que ele dê certo, para que ele não tenha erro? É a lógica que você vai aplicar, né? Nesse caso eu apliquei uma lógica bem simples, mas uma lógica que funciona, ou seja, se nota for maior do que 7, e maior ou igual a 7, né, no caso, que é 7, 8, 9, 10, ele vai entrar aqui, tá? Então, se ele não é maior ou igual a 7, ele é menor do que 7, ou seja, ele é 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Então, quer dizer o quê? Que automaticamente, se ele não for maior do que 7, ele vai cair aqui. Então eu coloco, se nota for maior ou igual a 5, ou seja, 5 ou 6, ele vai cair aqui, certo? E se a nota for menor do que 5, que é 4, 3, 2, 1, ele vai cair aqui, tá? Então é uma lógica simples, mas é uma lógica que funciona sem ter que deixar o código muito complexo, tá? Então sempre vamos utilizar esse controle condicional ou esse controle de decisão, conhecido como if, né? O se, sempre que nós tivermos a necessidade de testar algo no nosso programa ou até de testar também e, digamos assim, termos a opção de fazermos, de levarmos o programa por várias vias diferentes, né? Então, essa é uma forma que nós temos de testar algo no nosso código e também, né, direcionar o nosso código de acordo com, né, com a decisão que foi tomada, tá? Depois, um pouco mais na frente, vou mostrar um exemplo real que eu sempre gosto de mostrar, que utiliza, né, tudo e vai ficar, né, se não ficou tão claro, vai ficar um pouco mais claro, né? Bom, então espero que tenham entendido e até a próxima aula.